tarde, eu, Adriana Carvalho, mais uma vez aqui no programa Qual é o Seu Projeto? E o projeto de hoje é muito importante, todo mundo gosta de estar por dentro, que vamos falar sobre o financeiro. É isso mesmo, gente, educação financeira. Você sabe educar o seu financeiro ou está sempre no vermelho? Quem vai passar detalhes para a gente, nos orientar, nos ensinar, é a Anisete Rodrigues da Silva. Ela é gestora financeira, especialista em educação financeira, é também empreendedora e palestrante. Muita coisa, hein, Anisete? Obrigada, Adriana. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, obrigada por ter vindo e já começa explicando para a gente aí, Anisete, essa coisa de qual é a importância aí da educação financeira, qual que é o impacto que ela causa. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui, né, neste programa, falando sobre o meu projeto, falando sobre educação financeira, que na minha opinião, né, eu acho que até de todos, né, vocês vão entender o porquê, é um assunto de total importância, que é uma das áreas que nós deveríamos cuidar primeiro na nossa vida, né? Inclusive agora a gente tem notícias de que é algo que vai entrar na nossa grade curricular, em algumas escolas já tem, né, em nível de segundo grau, porque nós não temos isso. Nosso país é um país que está com nível de endividamento, e isso ao longo da história, né? E agora está num nível de endividamento muito grande, né? Em torno de 75% das pessoas, elas estão endividadas. Então, veja só, a cada 10 pessoas, 7 pessoas em meias, elas estão com problemas financeiros. E o que acontece com isso? As finanças mal administradas, a gente tendo problema financeiro, a gente acaba ficando como? Com insônia, a gente tem problema no nosso relacionamento, nós temos problemas para dormir, como eu já falei, insônia, nós temos problemas no nosso trabalho, nós não temos produtividade, nós temos problema com a nossa família, nós temos problema com os nossos filhos, nós ficamos nos sentindo de uma forma angustiante, que não somos capazes, né? Então veja como que isso vai afetar, como eu estou falando aqui, todas as áreas da nossa vida. Então por isso que eu considero isso assim muito importante na nossa vivência, seja na nossa família, você sendo casado, você sendo solteiro, você precisa sim cuidar do seu dinheiro, aprender a cuidar do seu dinheiro, você precisa tomar a iniciativa, você precisa mostrar para o seu dinheiro que é você que domina ele, né? Eu costumo te falar essa frase muito falada, que quem domina você? É você, é o seu dinheiro, ou é você que domina o seu dinheiro? Né? A partir do momento dessa reflexão, nós conseguimos ver se nós estamos, sim, tendo problemas financeiros ou não. Por isso que eu considero a educação financeira uma das coisas muito importantes na nossa vida. Num todo, né? Anisete, muitas vezes não está ligada à falta de dinheiro, e sim à administração, né? Como administrar, como você falou. E qual é o melhor método aí para administrar o financeiro? Exatamente, Adriana. A gente estava aqui até conversando antes de iniciar o podcast sobre isso. A maioria das pessoas, até que eu atendo, dos cursos que eu faço, elas geralmente pensam, não, eu preciso de mais dinheiro. É claro, né? Hoje nós temos estamos vivendo numa fase que as coisas estão caras, que o mercado está caro, que tudo está caro. Mas eu vou falar a minha experiência, porque que eu resolvi partir para esse lado, começar a trabalhar na parte da educação financeira justamente por causa dessa experiência. Eu vim de uma fase que eu ganhava bem, eu tinha uma boa renda, eu administrava empresas, mas eu não conseguia administrar o meu dinheiro, e eu sempre achava que precisava de mais dinheiro, e não, era justamente isso. Eu não conseguia administrar aquilo que eu tinha. Eu costumo falar, né, vivia sempre um degrau acima, e quando nós vivemos num degrau acima, que é ganhando algo, né, ganhando e gastando mais, ganhando X e gastando Y, nós acabamos nos atrapalhando e temos essa sensação real de que a gente ganha pouco, que a gente precisa de mais dinheiro, mas no final das contas, nós precisamos trabalhar outras questões, que são questões como hábito de consumo, questões como
escolhas inteligentes. Agora mesmo que nós estamos falando de promoções, né? Nós vemos uma promoção e a gente quer ir lá comprar, mas às vezes são coisas que eu escutei uma cliente me falando que viu uma promoção de roupa de academia, ela comprou 17 blusas, ela precisava de 17 blusas. Então, entra algo mais do que só dinheiro, né? Entra os nossos hábitos, de que forma nós nos relacionamos com o nosso dinheiro até agora. E isso faz com que a gente reflita justamente isso. Será que eu preciso ganhar mais ou eu preciso rever os meus hábitos de consumo? Porque, Adriana, com a experiência que eu estou tendo com pessoas, desde renda mais baixa até das rendas mais altas, todas têm a mesma reclamação. Todas têm a mesma reclamação. Eu preciso ganhar mais, eu não consigo juntar dinheiro, eu não consigo... E assim... Por quê? Nós temos assim, essa tendência emocional que é justamente isso, eu hoje ganho X, amanhã eu vou ganhar Y, né? Hoje eu ganho 10 mil, amanhã eu vou ganhar 15. Mas o nosso cérebro ele já tende a fazer o quê? Começa a fazer planos e projetos com aqueles 5 mil que vai ganhar e já gasta antes desse dinheiro entrar. Porque justamente nós temos isso... né, que são crenças, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre crenças, que fica já fazendo planos com esse dinheiro. Antes de ele entrar, você já vai gastar, porque você acha que aquilo que você ganha nunca é o suficiente. Então você pensa, mas por que não é o suficiente? Não, a gente não pensa, a gente só vai, né, como dissolvendo, né? E deixando a vida levar. Né? A gente vai deixando a vida levar, mas nunca para fazer realmente essas análises da nossa vida. Como é o meu relacionamento com o dinheiro? Eu vou repetir, porque é uma coisa que eu quero que hoje que fique bem marcado, que você pense. Como é o seu relacionamento com o dinheiro? Né? Quais são os meus hábitos? Eu faço escolhas inteligentes? Ou eu estou indo nessa onda? Ou eu estou deixando a vida me levar? Então, são reflexões importantes para que você realmente pense e veja o porquê é que eu preciso. Claro, todo mundo quer ganhar mais dinheiro, né? Mas o que eu vou fazer com esse dinheiro que vai entrar mais? Eu vou saber administrar, saber né? administrar. Você faz mentorias também para o financeiro. E como que são essas mentorias? Então, as mentorias, elas são muito individualizadas, né? É uma coisa que, vou dizer que é minha paixão, assim, porque são resultados e é justamente sobre isso que nós estamos falando. Nós temos... A partir do momento que a pessoa me procura, nós fazemos o primeiro encontro, essa sessão de alinhamento, onde eu coloco a minha metodologia, e dentro da minha metodologia eu não trabalho apenas com planilhas, apenas com números, nós vamos trabalhar principalmente tudo isso que eu estou falando. Eu vou desmistificar essa coisa de ter mais dinheiro, não que não seja mais importante, de só mexer com planilhas, até porque eu acabei de comentar com vocês que eu trabalhava administrando empresas onde as empresas tinham lucro, elas tinham sucesso, e porque eu não sabia administrar minha vida, ou eu era ótima preenchedora de planilhas, mas dentro da minha vida real eu tinha todos esses hábitos de consumo, essa falta de consciência de onde que eu alocava o meu orçamento. E é isso que eu trago, né? Eu fiz algumas especializações na área de educação financeira e é isso que eu trago dentro da mentoria. Isso que eu tenho trabalhado no meu Instagram, tenho trabalhado com as pessoas que me procuram. Então, nós temos encontros semanais e nós vamos trabalhando toda essa consciência financeira, nós vamos trabalhando os hábitos, as crenças limitantes, que são a forma que nós aprendemos a lidar com o dinheiro. E essas mentorias são individuais ou em grupo? Eu tenho a individual e tenho em grupo também, né? No momento que eu estou com a agenda aberta, pode escolher como que... Isso. O que eu estou com a agenda aberta agora é a mentoria individual, mas para daqui 1 mês, 2 meses, provavelmente eu estarei abrindo as mentorias em grupo. Mas a metodologia é praticamente a mesma, mas a individual a gente vai estar trabalhando a sua história, né? Eu acho que é mais ou menos como estudo, né? Tem pessoas que gostam de estudar em grupo, outras aprendem mais estudando sozinhos, particular, né? Exatamente. Às vezes você não quer... Você não quer, não, e até o horário, às vezes você não tem aquela disposição de estar sempre, porque a mentoria individual, ela dispõe um pouco mais, né? A gente tem um acompanhamento, claro, mais individual, já fala isso, né?
E às vezes ele prefere a mentoria em grupo, que depois ele pode ver as aulas gravadas, né? Partilhar com outras pessoas. Exatamente. Às vezes o meu problema é o problema do outro, né? E, Anisete, como administrar assim, o financeiro sem misturar o CNPJ com pessoa física? Geralmente pessoas que têm empresa faz essa confusão ali, né? Faz, Adriane, e eu vou te falar que independe do tamanho da empresa. Se nós conseguirmos, desde o início, já começar a trabalhar essa mentalidade, né? Porque isso vem da nossa mentalidade, isso fica tudo muito mais fácil ao longo da jornada da sua empresa, né? Que você começa a ter essa clareza financeira. Ter essa clareza financeira é muito importante para que você possa fazer essa separação. Mas de primeiro momento, gente, é o básico. É você lembrar que você tem um CPF, você é uma pessoa física. Você tem um CNPJ, o teu negócio é outro. Tem outro número já para dizer isso. Mas a gente faz uma mistureba, né? Porque a gente é dono, daí a gente quer que aquilo que está entrando eu vou usar, mas veja só. Você precisou fazer um investimento para esse CNPJ começar, para essa empresa começar. E se você fosse trabalhar em outra empresa, você também estaria retirando apenas um valor, você estaria tendo o seu salário. Então, você tem que sempre lembrar que se você tem um CNPJ, você precisa ter um valor, um limite X para você retirar da sua empresa. Mas, Anne, eu não sei nem quanto que eu preciso. Pois é nesse momento que eu falo para os meus clientes que nós temos que trabalhar em paralelo sempre o seu negócio e a sua vida pessoal, porque a partir desse momento você consegue gerir os dois. Se você não sabe quanto você gasta, você não consegue colocar um mínimo para tirar do seu negócio, né? Então, você precisa ter isso muito claro. Eu preciso de quanto para sobreviver nesse período da empresa. Isso eu estou falando de uma empresa já consolidada, mas é importante que você já saiba isso se você está iniciando um negócio. Quanto eu preciso do mínimo para sobreviver? Esse negócio, eu vou conseguir tirar esse mínimo para sobreviver do meu negócio? Não, eu não vou conseguir. Então, eu preciso ter uma reserva financeira antes de investir esse negócio, né? Porque o meu negócio ainda não vai ter um retorno. Só que nós não fazemos isso. Mais uma vez, né, Andréia? É muito bom empreender. Adriana, é muito bom a gente empreender, é muito bom a gente falar, né, nisso, mas a gente às vezes faz tudo muito embolado. E aí o que acontece? Você começa a precisar desse dinheiro que a sua empresa está girando, né, que ela está faturando, para você sobreviver, para você comer, para você almoçar, para você pagar sua água, para você pagar sua luz. E aí, desfalca na empresa, né? Desfalca na empresa. Seja um empreendimento pequeno, você começa a fazer essa mistura, né? Eu vou lá, pego o dinheiro dali para pagar uma luz. Então, tudo que você, como CPF, investir na empresa, você tem que anotar. Tudo que você tira da sua reserva financeira, do seu dinheiro para a empresa, você precisa sempre colocar como investimento. Tudo que você tira da empresa para você usar no seu pessoal é o Prolabore. Então, não tem outro caminho a não ser você ter um controle financeiro. Você realmente tem que fazer essa distinção, né? Você tem que colocar despesas da Anne como pessoa, né? O que você vai usar para a sua pessoa física, para o seu CPF, e da Anne como empreendedora, da Anne como empresa, como CNPJ. Então, nós precisamos ter essa consciência. Por isso que eu falo da educação financeira. De novo, vai afetar todas as áreas da nossa vida. Se você já tem essa consciência antes de montar uma empresa, tudo vai ficando mais fácil e mais claro. Anisete, tem umas perguntas aqui. A Carmen Barbosa, ela é do Parque das Laranjeiras. Boa tarde para você, Carmen. Obrigada pela sua participação. E pessoal aí, Parque das Laranjeiras também. Ela pergunta o seguinte: é importante ter educação financeira nas escolas? Então, existe até algumas pessoas, esses dias eu abri uma enquete no meu Instagram e gerou até uma certa polêmica. Olha só, como que é importante? Eu acho que a partir do nível do segundo grau, porque aí as pessoas vêm com essas metodologias de ensino, sim, é importante, tanto que já está na grade,
né? Mas ainda não é todas as escolas que se adaptaram, mas foi feito um estudo em algumas escolas que já tem. E isso, os adolescentes tendo a educação financeira refletiu diretamente nas famílias deles, porque eles começaram a ensinar os pais, porque nós não tivemos isso na nossa. Eu tive a época que eu tive no meu ensino médio, eu acabei fazendo um curso técnico, mas mesmo assim a lidar especificamente com o meu dinheiro. Olha só, um adolescente hoje, ele vai fazer um estágio, né? O adolescente vai fazer um estágio. A primeira coisa que ele precisa de um cartão. Vou explicar a parte prática. Ele precisa de um cartão do banco para receber a sua bolsa auxílio, ele precisa para receber o seu emprego, que ele vai ser menor aprendiz. Primeira coisa que o banco oferece é um limite, seja 100, 200, 300, 400 reais. Mas esse adolescente, eu não sabia, e se você for perguntar para a maioria dos adolescentes hoje, eles não sabem o que é um limite de banco. Ele vai pegar o seu cartão, ele vai olhar lá dentro e vai dizer, nossa, mas eu tenho dinheiro, mas eu nem recebi ainda, mas eu tenho dinheiro. E olha como aí a gente pega a ponta do iceberg, porque ele já vai iniciar a vida financeira dele, porque nem todos têm auxílio, os pais muitas vezes não têm esse tipo de conversa com os filhos, porque isso entramos até em outro mito, né, que é a educação financeira familiar, mas aqui a gente tem podcast para fazer mais uns 3 ainda. Mas aí voltando à parte, esse adolescente ele vai pegar esse cartão, ele vai ver o limite do banco dele lá, que não é o dinheiro dele, mas ele não sabe, e ele vai sair gastando. Ele não tem um planejamento, ele não sabe que ele precisa poupar, que o ideal é que ele não gaste tudo que ele ganha. E aí fica uma reflexão. Você que está me ouvindo, até, né? Olha só, o que você fez com o seu primeiro salário? Eu tenho certeza que 10%, eu vou falar sendo otimista, 10% das pessoas vão responder, eu poupei um tanto desse dinheiro. O resto, ele vai dizer, não, eu gastei, sei lá com o quê, eu ajudei fulano, ajudei Beltrano, né? Por quê? Porque a gente aprendeu, aí por isso a dificuldade... A gastar, né? A gastar. E você falando nessa questão aí de cartão, não é só um adolescente, cartão de crédito, pega muita gente, principalmente mulher que gosta muito de fazer compras, né? Exatamente, mas aí eu respondo a pergunta dela. Por isso que é importante a educação financeira nas escolas, porque nós já saímos de lá e a partir do momento que nós começamos a nossa vida financeira, nós já nos blindamos contra o cartão de crédito. Porque o cartão de crédito, a gente não nada mais é do que tem um dinheiro aqui nessa mesa e eu fico olhando para ele ali. Mas esse dinheiro não é meu. A conta vai chegar. Não, esse dinheiro não é meu, mas ele tá ali. Só que a hora que eu me aperto, eu vou lá e pego esse dinheiro. Só que aí a gente não entende que esse dinheiro eu tenho que devolver. Nesse momento eu não penso nisso. Ou que eu posso pegar esse dinheiro, mas eu já tenho que estar ali no meu planejamento do próximo mês, que eu tenho que devolver esse dinheiro. E aí a gente acaba se embolando, porque nós não temos essa mentalidade, não temos essa educação. E nos é ofertado, nós temos muita oferta de consumo. Justamente não é não gastar, mas é saber gastar e dar prioridade ao que realmente Exatamente. É necessário. Quando me perguntam, o que eu faço? Eu devo ter cartão de crédito? Depende. Quando eu passei por essa fase de reeducação financeira, eu simplesmente bloqueei todos os meus cartões, porque eu não conseguia mudar essa mentalidade. Enquanto eu não consegui mudar essa mentalidade, eu não tive cartão de crédito. Anne, e tem mais perguntas aqui. A Ana Maria, do setor Nova Suíça, ela pergunta o seguinte: quais são as principais formas de investir? Abraço para você, Ana Maria, obrigada aí pela sua participação, e abraço aí para o pessoal da Nova Suíça, e respondendo a pergunta dela, e aí? Olha, para quem ainda está iniciando, né, para quem tem a sua reserva financeira, eu sou muito conservadora, então o que eu indico, não ficar mexendo em coisas mirabolantes, é você deixar lá no Tesouro Direto, você investir em coisas que estão mais fáceis de serem entendidas, porque muitas pessoas me perguntam sobre bolsa, mas veja só, quando você ainda está iniciando e você tem uma reserva financeira, você está começando ali a sua reserva financeira, não sei se todo mundo sabe, mas a reserva financeira é quando você tem um dinheiro em caixa para que você não passe aperto, né?
você não fique precisando usar o cartão de crédito quando você precisa de uma emergência, para que você pegue a oportunidade de negócios. E aí você não pode ficar investindo em coisas mirabolantes, porque você precisa de ter uma liquidez, você precisa colocar esse dinheiro em algum lugar que você possa retirar com facilidade, né? Então, esse início, que é a parte da educação financeira, que eu posso te dizer isso, seja mais conservador no seu investimento e coloque onde você consiga retirar Tesouro Direto, CDB, essas pequenas, essas opções que estão mais práticas, né? Não caiam nessas opções de bancos, vocês, né? Isso daí você acaba tendo problemas para retirada. Então, coisas importantes que é você saber. Se eu precisar do meu dinheiro para amanhã, como que eu consigo? Eu vou tirar ele? Eu tenho alguma coisa que vai me descontar? Eu tenho multa por quebrar contrato? Então, é essa a minha indicação para quem está iniciando a reserva financeira. E aí, claro, a gente tem N opções de investimento, mas muitas pessoas às vezes elas querem atirar lá longe, mas esquecem das coisas básicas, né? Que ainda não tem a reserva financeira e querem começar a investir. Sempre primeiro pense na reserva financeira para depois vocês fazerem outros investimentos, imóveis, bolsa, né? Tudo isso você precisa de ter um pouco mais de conhecimento e já ter a sua reserva financeira ali garantida para que você não passe aperto, né? E por falar em imóveis, você falou aí, tem a pergunta aqui da Sara Rebeca, ela é de Goianésia. Abraço aí, pessoal de Goianésia, especialmente para você, Sara. Obrigada por estar sempre participando. E ela pergunta o seguinte: eu tenho uma casa no valor de 350 mil. Se eu vender e investir, o que me renderia mensal? Gente, isso daí você precisa fazer um cálculo, porque depende muito do investimento. Agora, toque de caixa, né? Como eu falo que a gente não tem lá aquela calculadora ambulante, né? Porque depende muito daquilo que você vai investir. Se seria lá no CDB, se seria no Tesouro Direto, se seria um contrato de 2 anos, de 1 ano, a curto prazo, a longo prazo. Então, é muito variável isso. Para que eu possa responder, né? Eu preciso fazer um cálculo, eu preciso fazer uma simulação de quanto tempo que você precisa esse dinheiro, né? Mas aí você tem que sempre pensar nisso. Para que você vai usar esse dinheiro? Se você precisa... E se tem realmente necessidade de vender, às vezes uma alocação é mais vantajoso, né? Exatamente, né? Os especialistas, eles falam sempre que a alocação não é o melhor. Eu tenho imóvel locado e para mim funciona. Então depende muito da administração de cada um, de como cada um faz isso, né? Como que cada um, se tem alguma pessoa que possa te ajudar nessa questão. E é isso. Agora falar assim, quanto tem de rendimento assim a toque de caixa, teria que ter um acompanhamento, né? Até porque é muito variável. Sara, eu sugiro a você que depois procure a Anne. Isso. Ela vai deixar depois os contatos dela e aí vocês marcam uma mentoria aí, né, para você dar umas aulas mais aprofundadas para a Sara e explicar melhor para ela sobre isso mesmo, né? Fazer um acompanhamento. Fico te esperando, daí eu te explico melhor. E para ter uma renda de 4 mil por mês, quanto eu tenho que ter investido mais ou menos? Quem faz essa pergunta é a Manuela Maloco de Mineiros. Abraço aí, pessoal de Mineiros, especialmente para você, Manuela. Obrigada aí pela sua participação, sua pergunta. Manuela, mais uma vez é a mesma coisa que eu comento com a Sara. Com a Sara, é a mesma resposta você pode utilizar para você, porque depende muito, né, da forma que você vai aplicar, do tempo que você vai precisar, né? Geralmente aí depende muito do investimento que você faz, até porque a minha especialidade mesmo não entra a parte de investimentos assim tão a fundo, mas depende de toda a tua necessidade, de qual investimento que você vai fazer. Manuela, você também como a Sara, procura a Anne depois no particular aí, pega uma mentoria, né, Anne? E o que você acha sobre as mulheres nesse novo mundo com as finanças? Quem faz essa pergunta é a Naara Vitória, do Novo Mundo. Naara, quero mandar um abraço especial para você, porque você está sempre participando com a gente aqui, sempre mandando perguntas em quase todos os programas. Abraço para você, obrigada pelo seu carinho, pela sua participação e abraço para o pessoal do Novo Mundo. Oi, Naara, adorei a sua pergunta, olha só. As mulheres, elas estão evoluindo muito, né, mas... o que acontece? Tudo é muito novo para nós, mas é histórico que nós já gerimos as administrações, os valores,
há muito tempo, há muitos anos atrás, embora, olha só, a mulher tirou CPF há pouco tempo atrás, né? Não sei se vocês sabem dessa informação, mas é muito novo quando nós tiramos CPF. Então, olha só essa relação com os números. Mas nós já administramos o nosso lar, né? A nossa casa. Só que assim, entrar no mundo das finanças, eu acho que às vezes é injusto quando as pessoas falam assim: nossa, mas as mulheres gastam, mas nós somos muito consumistas. Sim, com esse mundo de hoje. Mas historicamente, nós muitas vezes, como tínhamos recursos limitados, aquela verba que o marido dava para você administrar a sua casa, a mulher fazia milagres com isso e faz, né, até hoje. Quantas mulheres que são arrimos de família hoje conseguem sustentar a sua família ali com pouca renda e fazem horrores. Então, assim, eu acho que nós temos que ser um pouco mais otimistas com isso. Nós sofremos, sim, muito preconceito, mas nós somos muito boas administradoras. Nós temos que derrubar essa crença de que nós temos essa dificuldade ou que nós gastamos muito. Hoje, como eu falei, é uma oferta absurda que nós temos, mas historicamente, se você for ver, nós aprendemos a gerir essas receitas, mas sofremos sim preconceitos, porque ainda ganhamos menos, ainda temos muitas barreiras a se quebrar, mas nós temos assim só vitórias a considerar isso. E se nós derrubarmos, né, nesse pensamento, nessa questão da mentalidade, que nós sabemos sim administrar o nosso dinheiro, se nós formos buscar mais conhecimento e mais informações, até mesmo na área de investimentos, quando você vai empreender, né, nós vemos aí que as mulheres estão dominando e que estão cada dia conquistando mais espaço nessa área. Anne, e a empresa está no vermelho, e aí, como administrar? A gente falou agora há pouco sobre essa questão de mistura do CNPJ com pessoa física. Meio que uma coisa complementa a outra, né? Complementa a outra. Veja só, muitas vezes, eu falei até para você isso, né? Nós não conseguimos, eu não consigo desconectar a mulher empreendedora, a mulher empresária do negócio dela, muitas vezes, porque eu trabalho com pequenas empreendedoras, pequenas empresas, né? Mas eu tenho clientes que têm 3, 4 lojas e têm esse mesmo problema. Então, nós vamos direto ao foco, né? Nós vamos, como você está lidando com o seu dinheiro. Você fica tirando dinheiro dali todo o tempo, você sabe quanto que você tira. Então, às vezes, acontece até o seguinte, da pessoa achar que o negócio dela não está dando dinheiro. Não, mas não está dando dinheiro. Só que quando a gente começa a ir a fundo, ela vê que o negócio dela está dando dinheiro, mas ela tira muito dinheiro do negócio. Às vezes, ela acontece ao contrário. Ela fica se privando para só reinvestir no seu negócio e ela não tira nada, ela fica se privando, mas o negócio está reinvestindo. E é importante a gente lembrar que você precisa ter essa clareza financeira. Então, uma das coisas que se o teu negócio está ficando no vermelho e você ainda não tem essa clareza, é você saber quanto você, pessoa física, retira e quanto o seu negócio está dando. E aí você tem que fazer toda uma análise, né? Que tipo de produto você vende, qual a precificação do seu produto. Muitas vezes você está vendendo o seu produto com um preço muito baixo, então você está no vermelho porque a precificação está errada, porque você não faz todos os cálculos da margem, porque às vezes você compra um produto por R$10 e está vendendo a 15, mas esses outros 5 você gasta com as despesas da sua empresa, que é luz, água, contador, todas essas despesas, aluguel. Nós temos que embutir no preço, seja serviço ou seja uma loja que você tenha lá um produto. Então, você muitas vezes não faz isso, você quer acompanhar o mercado, né? Eu tenho algumas clientes que acabaram passando por isso, elas prestavam serviço na área de salão de beleza, queriam acompanhar o mercado, começaram a baixar demais os valores dela, mas não faziam contas. E chegou no final, ela não conseguia pagar suas despesas e tinha um faturamento bom. Elas tinham um faturamento bom, mas não conseguiam pagar suas despesas porque elas começaram a depreciar demais, começaram a acompanhar o mercado, porque a gente começa a ver que fulano lá baixou o preço dele, você vai querer acompanhar, mas você tem uma qualidade melhor, você usa um produto melhor, você tem todo um diferencial, você está num ponto estratégico que tem o aluguel mais caro e você não faz todo esse cálculo.
Então, é importante você fazer toda uma análise sobre isso para ver o porquê que está fechando no vermelho. Você veja que nós trabalhamos vários pontos, né? A começar pelo pessoal e ir para realmente a empresa em si, né? A ver como que é esse ter um giro. planejamento mesmo, né? Iane, para a gente finalizar, assim, por que as crenças limitantes interferem tanto no nosso financeiro? Primeiro eu vou fazer aqui uma introdução, né, do que é a crença limitante que a gente ouve tanto. Tudo aquilo que nós acreditamos ou que alguém ou que a nossa história nos fez acreditar, né? Então é tudo aquilo que acreditamos por algum motivo ou muitas vezes um trauma que nos limita, aquilo nos bloqueia. Então, essas crenças limitantes, eu costumo falar que elas são tão importantes a gente trabalhar quanto as nossas planilhas. Então, olha que a gente está chegando ao fim dessa nossa conversa e chegando à conclusão de que não é só números, que não é só dinheiro. Olha como é importante a gente trabalhar realmente isso de dentro para fora. Se você não está disposto a mudar os seus costumes, você não está disposto a mudar tudo o que nós já falamos até agora, avaliar os seus hábitos de consumo, avaliar suas escolhas, você não vai ter mudança refletida na sua vida financeira. E as crenças limitantes, elas são isso. Muitas vezes nós temos crenças, nós acreditamos, que é uma das crenças que nós acabamos de falar. A mulher não sabe lidar bem com o dinheiro. Nós ouvimos isso. Isso já vem dos antepassados, né? Isso, exatamente. Muitas vezes, até mesmo, nós temos esse exemplo familiar. Então, as crianças, elas vêm de onde? Primeiro, de todas as afirmações verbais que nós tivemos na nossa infância. Então, é bom a gente refletir o que você ouviu sobre dinheiro na sua infância. Dinheiro é sujo. A mulher não sabe lidar com dinheiro. Dinheiro não dá em árvore. Todas essas coisas, elas acabam vindo dentro do nosso subconsciente e isso vai fazendo com que paralise a gente mesmo, vai nos limitando. Eu não sei se a gente conversando aqui, você lembra de alguma crença limitante de infância? Eu tenho uma que eu costumo falar. Tem uma até que é bordão da minha família. Mas você trabalha isso nas suas mentorias? Trabalho isso nas minhas mentorias. Inclusive, eu tenho uma muito que minha mãe falava e eu já fiz essa análise. Olha só como que é importante a gente trabalhar e você talvez está aí também identifique algumas. Quando minha mãe, quando eu era criança, minha mãe falava assim que rico é metido, né? Todo rico é metido. E eu sei, pelo meu perfil, eu sempre precisei da aprovação das pessoas, do outro, né? Eu sempre quis agradar o outro. Então, imagina, rico não vai pro céu. Imagina que eu vou ser metida. A gente eu queria ser rico, isso, mas né? eu não queria ser. Eu queria ser rico, mas eu não queria ser metida. Então, o meu cérebro ele acabava bloqueando. E não só bloqueou isso, como eu perdi uma oportunidade de emprego muito boa, que até hoje eu lembro, mas hoje eu entendo que foi por causa das minhas crenças. Eu sou de Curitiba e eu fui fazer uma entrevista para uma vaga de emprego num hotel chiquérrimo. Eu lembro que eu sempre gostei muito de lustre e eu já entrei naquele saguão, eu vi aquele lustre maravilhoso. Falei, gente, será que eu vou trabalhar aqui? Então aquilo... Primeiro começou que eu não me sentia capaz, né? E aí, tudo muito chique, eu fiquei com vergonha, comecei a ficar recolhida. Na entrevista, o que aconteceu? Eu passei em todos os testes. E quando me ligaram, eu falei, poxa, eu passei, que legal. Foi a primeira coisa de comemorar, mas depois eu comecei a pensar. Mas eu não tenho roupa. Já começa a crença limitante, começou a me limitar. Eu não tenho roupa. E eu fiquei inventando um monte de coisa. Resumindo, eu não aceitei aquela proposta de emprego. Mas eu não aceitei porque eu tinha essa crença. Eu não queria estar naquele lugar, porque eu não queria me vestir bem, porque senão eu ia acabar ganhando um pouco mais de dinheiro e aquilo ia me fazer parecer metida. Né? Metida! Olha só o que eu tinha. Eu quero que você deixa, assim, até te cortando um pouquinho, mas nosso tempo extrapolou e eu queria que você deixasse seu contato para que as pessoas possam te procurar depois e queira aí adquirir, né, as suas mentorias, mais informações. Ótimo. Bom, gente, eu vou deixar meu Instagram, que é muito fácil, é a Ane Financa, A-N-I, Ane com I, Ane Financa, tá? Então, lá você pode me chamar, sou eu mesmo que administro a minha rede social, pode falar de mentoria, se você tiver alguma pergunta de todos esses assuntos que nós falamos aqui,
Fiquem à vontade, pode me chamar, seja daqui de Goiânia, seja de onde for. Eu vou estar atendendo você e vou estar esclarecendo todas as suas dúvidas. Ó, gente, não deixa de procurar a Anne aí. Nosso programa fica gravado. Você pode depois lá no nosso link e assistir novamente, pegar o contato da Anne. E eu quero te agradecer por esclarecer tanta coisa aí pra gente e pela sua participação aqui. Muito obrigada. Obrigada a você, Adriana. Obrigada por todos que participaram, pelas perguntas. E quem a gente não conseguiu resolver, me chama lá no Instagram que eu consigo responder para vocês, tá bom? Tenho certeza que agora todo mundo vai aprender a administrar bem o dinheiro. Pelo menos vai olhar com mais cuidado para essa área. Justamente. Eu quero agradecer vocês aí que participaram com a gente, que esteve aí. Você que não mandou sua pergunta, mas nos assistiu, um abraço para você. Fiquem com Deus, até o próximo programa. Eu, Adriana Carvalho, me despeço aqui. Deixo um abraço também para a equipe da Rádio XYZ. Foi isso, mais uma vez o programa Qual é o Seu Projeto?